Poucos livros atravessaram os séculos com tanto poder de perturbar, revelar e transformar quanto O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Ele não é apenas um manual sobre política, é um espelho incômodo da natureza humana. Um livro que não pede licença para dizer verdades e que, por isso mesmo, continua a influenciar líderes, estrategistas, empresários e até manipuladores disfarçados de virtuosos. Maquiavel escreveu este tratado no século XVI, mas suas palavras parecem ter sido esculpidas ontem. Ele nos mostra o que muitos evitam admitir, que o poder raramente é puro e que os fins, quase sempre, exigem meios impopulares. E é por isso que este livro nunca envelhece, porque o jogo pelo controle, pelo domínio, pela influência, esse jogo nunca saiu de cena. Mas atenção, quem lê O Príncipe de forma superficial vê apenas um manual frio de manipulação. Quem mergulha com profundidade entende que Maquiavel não estava incentivando a malícia gratuita. Ele estava apenas descrevendo o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. E nesse abismo entre o ideal e o real, surgem as estratégias que ele revela, uma a uma, com precisão cirúrgica. Neste vídeo, vamos passar por cada um dos 26 capítulos desse clássico, e você vai perceber que, em cada página, há uma nova camada de entendimento sobre ambição, poder, lealdade, medo, influência, e sobre o que acontece quando alguém ousa governar os outros, ou a si mesmo. Prepare-se, porque entender O Príncipe é mais do que estudar um livro. É como atravessar um labirinto de espelhos, onde os reflexos nem sempre agradam, mas quase sempre revelam. No capítulo 1, Maquiavel traça o mapa do poder. Os principados, ou seja, as formas de governo sob o comando de um príncipe, são o terreno principal de sua análise. Ele começa estabelecendo uma distinção clara. Existem apenas dois grandes tipos de governos, repúblicas e principados, e como seu foco está na arte de governar como indivíduo soberano, é sobre os principados que ele se debruça. Dentro deles, Maquiavel aponta duas categorias centrais. Os hereditários, que são passados de pai para filho, sustentados pelo costume e pela aceitação natural do povo. E os novos, adquiridos por conquista, sorte ou estratégia, onde o desafio é muito maior, porque o príncipe precisa afirmar sua autoridade do zero. A mensagem que começa a se desenhar aqui é poderosa. Manter. O que já foi consolidado é mais fácil do que conquistar o que é novo, mas também é menos admirável. O príncipe que herda seu poder lida com a estabilidade. O que conquista precisa enfrentar a instabilidade da mudança. Isso exige habilidade, inteligência política e, acima de tudo, uma leitura precisa da natureza humana. E é aqui que surge o primeiro corte profundo do livro. O mundo real não premia necessariamente os virtuosos, mas sim os eficazes. Maquiavel não está interessado em como as coisas deveriam ser, mas em como elas realmente são. E quando alguém toma o poder, precisa aprender rapidamente a lidar com resistência, inveja, traições e expectativas, ou será destruído por elas. Esse capítulo, embora curto, já dá o tom de tudo que vem depois. Quem quiser entender o poder precisa, antes de tudo, entender os tipos de poder e saber que cada tipo exige uma abordagem completamente diferente. A pergunta implícita que paira no ar é: você quer manter o que já tem ou ousar conquistar o que ainda não é seu? Porque a partir daqui, Maquiavel vai mostrar como se faz, cada um e a que preço. No capítulo 2, Maquiavel se aprofunda nos principados hereditários, aqueles que passam de geração em geração dentro da mesma família. E logo de início, ele destaca um ponto essencial. Esses são os mais fáceis de manter, desde que o príncipe não cometa erros graves. Aqui, tradição e memória coletiva jogam a favor do governante. O povo já está acostumado com aquela linhagem,
No poder, o sistema está enraizado e as instituições seguem uma lógica previsível. O novo príncipe, nesse contexto, precisa apenas preservar a ordem estabelecida, respeitar os costumes e evitar mudanças bruscas que gerem insatisfação. Mas isso não significa que ele esteja imune a ameaças. Maquiavel é claro. O príncipe hereditário precisa saber que a estabilidade pode gerar comodismo, e o comodismo, por sua vez, abre espaço para rebeldia. Um governante que se apoia apenas no passado corre o risco de ser engolido pelo presente. Por isso, mesmo em um sistema tradicional, a vigilância política não pode relaxar. Outro ponto crucial aqui é a forma como Maquiavel antecipa o conceito de consentimento popular, ainda que de modo indireto. O povo tolera mais facilmente uma autoridade já conhecida do que uma nova figura tentando se impor. Mas essa tolerância tem limites. O príncipe precisa se manter respeitado, coerente e minimamente eficiente na condução do Estado. Caso contrário, nem a hereditariedade o protegerá da ruína. Este capítulo é, na prática, uma advertência. O poder herdado não é garantia de poder mantido. Sem competência política e percepção de risco, até o trono mais antigo pode desmoronar silenciosamente. No capítulo 3, Maquiavel entra nos chamados principados mistos, talvez uma das situações mais desafiadoras e atuais do livro. Aqui, o príncipe conquista um novo território que se junta ao que ele já governava. Em outras palavras, ele amplia seu domínio, mas não necessariamente sua estabilidade. É nesse ponto que surgem as maiores tensões. O povo do novo território tende a comparar o novo governo com o antigo e, na maioria das vezes, se sente insatisfeito, mesmo quando o anterior era pior. O ser humano, como Maquiavel já sugere de forma implícita, prefere o mal que conhece ao mal que ainda não entende. A desconfiança inicial pode ser suficiente para acender faíscas de revolta, e o príncipe precisa saber lidar com isso, antes que se transforme em incêndio. Maquiavel oferece uma das suas lições mais pragmáticas e controversas. O príncipe que conquista um novo território deve ir morar nele, ou então instalar uma colônia que o represente diretamente. Estar presente permite controlar, ouvir, punir e recompensar com mais agilidade. Já delegar tudo à distância pode ser interpretado como fraqueza, e fraqueza, no mundo maquiavélico, é convite aberto à traição. Outro ponto poderoso deste capítulo é a defesa da eliminação dos antigos governantes, mesmo que isso soe cruel. Maquiavel argumenta que enquanto houver herdeiros ou símbolos vivos do antigo regime, haverá esperança de reconquista. Por isso, ou o príncipe destrói totalmente a antiga ordem, ou será destruído por ela. Ele finaliza com uma observação que ecoa ao longo de todo o livro. Manter um novo território exige mais habilidade do que conquistá-lo. A guerra pode durar meses, mas a instabilidade do pós-conquista pode durar décadas. No capítulo 4, Maquiavel analisa por que certos impérios, mesmo após a morte de seus conquistadores, não se fragmentam facilmente. O exemplo central aqui é o Império de Dário, que foi tomado por Alexandre o Grande, e ainda assim permaneceu sob controle dos sucessores de Alexandre após sua morte. Para entender isso, ele compara dois modelos distintos de governo. Um centrado num único senhor absoluto, onde todos os subordinados são seus servidores diretos, e outro formado por um sistema de barões e nobres autônomos, com influência e poder próprios. No primeiro modelo, como era o caso da Pérsia de Dário, o povo está acostumado a obedecer uma única cabeça. Quando essa cabeça é substituída por outra, mesmo que estrangeira, o povo continua obedecendo, pois a estrutura se mantém intacta. A conquista pode até ser violenta, mas a manutenção do domínio é mais simples, porque há menos
Centros de resistência. Já no segundo modelo, típico da França feudal, o poder é descentralizado. Os nobres têm influência sobre suas terras e seus homens, e mesmo quando um novo príncipe assume, ele precisa negociar, equilibrar alianças, suprimir rebeliões constantes, pois há múltiplas fontes de lealdade espalhadas pelo território. Lição aqui é estratégica. Conquistar um império centralizado pode ser mais difícil no início, mas é mais fácil de manter depois. Conquistar um território fragmentado pode ser fácil se os nobres forem corrompidos ou traírem uns aos outros, mas mantê-lo é um desafio constante, porque o novo governante precisa se preocupar com cada feudo, cada aliança, cada ambição. Local Maquiavel, mais uma vez, demonstra sua clareza brutal. O problema do poder não está só na vitória, mas na arquitetura do poder que vem depois dela. E quem não entende a forma do governo que está tentando dominar, será sempre um estranho em terra instável. No capítulo 5, Maquiavel trata de um dilema recorrente na história. Como governar cidades ou territórios que estavam acostumados à liberdade, ou seja, que viviam sob suas próprias leis antes da conquista? Aqui ele oferece 3 caminhos, todos radicais, porque, segundo ele, o povo livre nunca esquece sua liberdade. Mesmo que aceite por medo ou cansaço uma nova autoridade, esse desejo de autogoverno permanece vivo, escondido sob a poeira dos anos, esperando a primeira oportunidade para ressurgir. As opções, segundo Maquiavel, são destruí-las completamente. Um conselho direto, cruel, mas eficaz. Apagar tudo, eliminar a cidade e sua memória política. Morar nela pessoalmente, impondo autoridade direta e vigilância constante para sufocar qualquer tentativa de rebelião. Manter suas leis, mas instalar um governo fiel ao príncipe conquistador, garantindo lealdade com alguma aparência de autonomia. Mas Maquiavel deixa claro que essa última é arriscada. Populações acostumadas à liberdade podem parecer calmas por fora, mas por dentro são terras férteis para a conspiração. Por isso, ele insiste. Quando se conquista um povo livre, a destruição completa é o único caminho verdadeiramente seguro, se a intenção for manter o poder a longo prazo. Essa visão, ao mesmo tempo lúcida e sombria, revela o que Maquiavel mais deseja mostrar ao longo do livro. Não há estabilidade sem compreensão profunda da alma política de um povo. Governe mal um povo que nasceu livre, e ele te lembrará disso mais cedo ou mais tarde, com sangue, resistência ou silêncio corrosivo. No capítulo 6, Maquiavel entra no território dos novos principados conquistados com armas próprias e virtude, e é aqui que ele expõe o perfil do príncipe. Ideal segundo sua visão realista e implacável do mundo, este é, talvez, o capítulo mais carregado de admiração sincera. Maquiavel exalta aqueles que, com esforço próprio, habilidade estratégica e força de vontade, conquistaram e consolidaram o poder. Ele cita exemplos como Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu, não apenas como líderes históricos, mas como símbolos daquilo que ele chama de virtude. Um conceito que vai além da moral comum, significando coragem, inteligência, audácia e capacidade de adaptação. O ponto central aqui é simples e profundo. Os grandes fundadores não esperaram as condições ideais, eles as criaram. Não confiaram apenas na sorte, mas moldaram a realidade com suas próprias mãos. Para Maquiavel, é esse tipo de virtude que realmente sustenta o poder duradouro. Mas não basta conquistar, é preciso reestruturar o território. O novo príncipe, ao chegar ao poder, precisa mudar leis, costumes e instituições. Isso o coloca automaticamente contra os que se beneficiavam da antiga ordem e, num primeiro momento, sem apoio firme daqueles que ainda não se beneficiaram da nova. Ele está só, entre inimigos declarados e aliados indecisos. É aqui que surge o verdadeiro teste de liderança.
Maquiavel afirma que, mesmo diante da resistência, o príncipe virtuoso deve persistir. A hesitação é o maior dos perigos. Somente com determinação é possível vencer os obstáculos, estabilizar o novo regime e transformar hostilidade em obediência. Esse capítulo é uma lição de responsabilidade crua. Quem conquista o poder não pode se esconder atrás da sorte, nem da herança. É na ação firme e bem calculada que se forja um líder legítimo. A virtude, para Maquiavel, é o traço mais admirável e necessário em tempos de fundação. E a ausência dela é o que condena muitos a perderem o que conquistaram. No capítulo 7, Maquiavel discute os principados conquistados com armas alheias e sorte, e aqui o tom muda completamente. O entusiasmo do capítulo anterior dá lugar a um alerta grave. O poder conquistado com a ajuda dos outros é um trono de vidro. Neste tipo de situação, o príncipe ascende não por mérito próprio, mas pela vontade de outro, seja um governante estrangeiro, seja a sorte inesperada de um vazio de poder. O exemplo mais marcante que ele traz é César Borgia, também conhecido como Duque Valentino, um dos personagens mais estudados e controversos do livro. Maquiavel mostra como Borgia, embora tenha sido colocado no poder por seu pai, o Papa Alexandre VI, agiu com extraordinária inteligência para consolidar seu domínio. Ele eliminou inimigos, conquistou apoio popular, instituiu ordem e punições severas, e fez tudo isso com uma frieza estratégica impressionante. O episódio mais famoso é o da nomeação e execução de Ramiro de Órcio, um subordinado que foi colocado para limpar a região da România com mão de ferro, e depois executado publicamente para mostrar ao povo que o duque não compactuava com os excessos. Um ato brutal, mas politicamente eficaz. Borgia entendeu que a crueldade, quando usada com inteligência e no tempo certo, pode construir estabilidade, mas mesmo assim ele falhou. E Maquiavel deixa claro, não foi por falta de virtude, mas porque a sorte virou contra ele. Seu pai morreu. O novo papa era hostil e o apoio que o sustentava desapareceu. Mesmo um príncipe inteligente pode ser derrubado se seu poder não estiver firmemente ancorado em sua própria base. O ensinamento aqui é definitivo. Quem depende de outros para chegar ao poder precisa correr contra o tempo para consolidar sua posição antes que a sorte mude. Caso contrário, será apenas um nome a mais na lista dos que ascenderam rápido e caíram ainda mais depressa. No capítulo 8, Maquiavel analisa os governantes que chegaram ao poder por meios criminosos, ou seja, não através da virtude nem da sorte, mas por ações brutais, traições e derramamento de sangue. Ele não julga moralmente esses atos. O que lhe interessa é apenas uma pergunta: funcionaram ou não? Se garantiram a estabilidade e o domínio, então merecem ser analisados, porque Maquiavel não escreve para santos, escreve para quem quer entender o poder como ele é. Os exemplos que ele traz são emblemáticos. Um dos mais notórios é Agatocles, tirano de Siracusa, que começou sua vida como soldado comum e subiu até o topo, eliminando, sem hesitação, todos os seus opositores. Em uma só noite, convidou os senadores e os principais cidadãos para uma reunião e mandou assassiná-los. Com a cidade mergulhada no caos, ele se proclamou governante absoluto. Maquiavel não elogia sua crueldade. O que ele destaca é que Agatocles soube usar o terror como um instrumento de fundação e não como um vício contínuo. Ele agiu de forma rápida, concentrada, e depois buscou governar com ordem. Isso, segundo Maquiavel, é o que distingue os criminosos eficazes dos tiranos fracassados. A capacidade de usar a violência com cálculo político e não com impulsividade ou sadismo.
A crueldade, quando necessária, deve ser aplicada de uma vez só, para que choque, paralise e imponha respeito. Se for usada de forma contínua, o povo se envenena aos poucos. E o príncipe será odiado até pelos que antes o temiam. Este capítulo obriga o leitor a encarar um dilema desconfortável. É possível fundar uma ordem justa por meio de ações injustas? Para Maquiavel, a resposta não é emocional, é estratégica. Se a violência gera estabilidade e depois cessa, ela pode ser um mal necessário. Mas se ela gera caos contínuo, o príncipe está cavando a própria queda. A pergunta que fica no ar é: quantos líderes na história ou no presente usaram exatamente essa fórmula? E quantos souberam parar no momento certo? No capítulo 9, Maquiavel introduz um tema crucial para qualquer liderança: o apoio popular. Ele fala agora do principado civil, aquele em que o poder é concedido pelo povo ou pelos grandes, sem conquista armada, mas por consenso político. E aqui surge uma das ideias mais centrais de sua filosofia. Não existe poder duradouro sem o mínimo de apoio do povo. Mesmo que um príncipe chegue ao trono pelas elites, ele só se manterá se souber equilibrar os interesses da multidão com os das classes dominantes. Quem tenta governar apenas para agradar os poderosos se torna refém de suas ambições. Quem tenta governar apenas para o povo corre o risco de enfurecer quem realmente detém recursos e influência. A sabedoria está em entender o que o povo quer, não ser oprimido, e o que os grandes querem: mandar, enriquecer, influenciar. O príncipe precisa se mover entre esses dois desejos com habilidade, criando alianças sem se tornar submisso e conquistando o povo sem se iludir com aplausos momentâneos. Se o príncipe é colocado no poder pelos grandes, precisa tomar cuidado. Eles o enxergam como instrumento e não como líder. Ao menor sinal de fraqueza, o abandonam. Já o povo, quando concede poder, o faz por necessidade. E por isso, tende a ser mais fiel, desde que o príncipe não o traia. Maquiavel também diz que é muito mais seguro ser amado pelo povo do que pelos nobres. Porque o povo é mais numeroso, mais previsível e mais facilmente satisfeito com justiça básica. Já os nobres são poucos, astutos e ambiciosos. Podem ser aliados hoje e conspiradores amanhã. O recado é claro: quem governa deve escolher seu alicerce com sabedoria. E entre o povo e os grandes, Maquiavel não hesita em mostrar sua preferência, ainda que disfarçada. O povo é a muralha invisível que sustenta ou derruba qualquer trono. No capítulo 10, Maquiavel trata da avaliação da força dos principados, ou seja, de quão preparado um Estado está para resistir a ataques externos sem depender exclusivamente de ajuda de outros. Ele nos leva a pensar o que realmente torna um principado forte. Não é o número de soldados, não é a quantidade de muros ou castelos. Para Maquiavel, a verdadeira força de um Estado está em sua capacidade de se sustentar sozinho, mesmo quando tudo ao redor desaba. Um príncipe forte, segundo ele, é aquele que construiu bases sólidas antes da tempestade, que preparou suas cidades para se defender, que garantiu o apoio do povo, que criou meios de resistência e suprimento. Quando o inimigo vier, mesmo que avance, encontrará dificuldade. E o povo, sentindo-se protegido e representado, resistirá ao lado do príncipe. Por outro lado, os governantes que constroem castelos, mas ignoram a miséria do povo, ou que firmam alianças, mas desprezam sua própria força interna, estão condenados. Eles não governam de fato, apenas ocupam uma posição que ruirá ao primeiro abalo. Maquiavel também fala aqui sobre a diferença entre os que podem se defender sozinhos e os que não podem. Os que não podem, ou seja, os que precisam recorrer sempre a aliados para enfrentar qualquer ameaça,
São frágeis, vulneráveis, instáveis. E o pior, passam essa imagem ao povo, que perde a confiança. A defesa para Maquiavel começa muito antes da guerra. Começa no cuidado com as instituições, na presença ativa do príncipe entre o povo, no senso de autoridade legítima. Um líder que aparece apenas quando o perigo chega é um estranho em sua própria terra. A mensagem final deste capítulo é silenciosa, mas poderosa. A autonomia de um Estado é o escudo invisível que o protege mesmo quando os muros caem. A autonomia só existe quando o príncipe governa com prudência, estratégia e apoio real. Nada substitui isso, nem ouro, nem muralhas, nem promessas externas. No capítulo 11, Maquiavel fecha a primeira parte da obra com um olhar peculiar. Os principados eclesiásticos, ou seja, aqueles governados pela igreja. Aqui, o tom é diferente. É como se Maquiavel soubesse que estava pisando em terreno sensível e, ainda assim, não se furta de fazer observações críticas e diretas. Ele começa reconhecendo o óbvio. Os principados eclesiásticos são sustentados não por força militar nem habilidade política, mas por uma base sagrada, ideológica, religiosa. Eles não precisam agradar o povo nem temer os nobres. Estão acima das estruturas comuns de poder, porque se apoiam na fé, na tradição espiritual e no medo do divino. Ou seja, governam pela crença, não pela espada. E isso os torna, paradoxalmente, ainda mais fortes. Maquiavel afirma que, mesmo que esses principados sejam mantidos com métodos diferentes dos que ele defende ao longo do livro, eles continuam de pé. E por quê? Porque os homens são mais obedientes ao invisível do que ao visível. Eles temem o castigo eterno mais do que a punição política. E essa força simbólica é quase impossível de combater com ferramentas comuns. O que é fascinante nesse capítulo é que, mesmo sem atacá-los diretamente, Maquiavel lança uma crítica elegante e silenciosa. Os principados eclesiásticos não servem como modelo para os demais, justamente porque estão fora das regras normais do jogo político. Eles vivem em outra lógica, sustentados por séculos de fé, dogmas e estruturas que ultrapassam a razão prática. Mas ele não deixa de notar. Com a ascensão de papas como Alexandre VI, a Igreja passou a agir como qualquer outro Estado. Usou a guerra, a corrupção, o engano, a força militar. Ou seja, mesmo o poder espiritual, quando confrontado com o desejo de expansão, acaba recorrendo às mesmas armas dos mortais. Com isso, Maquiavel encerra a discussão sobre os tipos de principado com uma provocação velada. Será que algum poder está mesmo acima da política? Ou será que, no fundo, até os mais sagrados também aprendem a jogar e a vencer dentro das mesmas regras implacáveis? No capítulo 12, Maquiavel fala das diferentes espécies de tropas e dispara um alerta que se repetirá até o fim do livro. Os soldados mercenários são inúteis e perigosos. Mercenários são aqueles que lutam por dinheiro, sem lealdade, sem convicção, sem vínculo com a causa. Parecem úteis em tempos de paz, porque são baratos e disponíveis. Mas em tempos de guerra, fogem, traem ou negociam com o inimigo. Eles servem enquanto for conveniente, e poder algum pode se sustentar com esse tipo de apoio. Maquiavel não esconde o desprezo por esses exércitos contratados. Ele diz que a Itália do seu tempo foi arruinada justamente porque os príncipes confiaram demais neles, ao invés de fortalecer suas próprias forças. E quando o perigo chegou, os mercenários se mostraram covardes, ineficazes e desleais. Para ele, esse erro é mais que estratégico, é quase moral. Um príncipe que confia em mercenários está terceirizando sua própria autoridade. Está dizendo ao mundo que não confia no seu povo,
nem na sua própria capacidade de formar soldados fiéis. E isso, cedo ou tarde, leva à ruína. Ao longo do capítulo, Maquiavel mostra casos em que mercenários destruíram mais do que protegeram. Ele ironiza sua fama de guerreiros e desmascara sua verdadeira motivação: lucro e não lealdade. A lição aqui é uma das mais diretas do livro. O poder, que depende de espadas alugadas, nunca será respeitado. A autoridade verdadeira nasce da força construída dentro do próprio Estado. E isso exige visão, preparo e coragem para investir na formação de tropas próprias. No capítulo 13, Maquiavel aprofunda o raciocínio do capítulo anterior, ampliando sua análise para 3 tipos de exército: mercenários, auxiliares e tropas próprias. Os mercenários, como ele já deixou claro, são desprezíveis, inúteis na guerra e perigosos na paz. Mas agora ele introduz um segundo tipo igualmente traiçoeiro: os soldados auxiliares. Auxiliares são tropas emprestadas por outro estado. Por exemplo, quando um príncipe pede ajuda militar a um rei estrangeiro, esperando que esse exército lute em seu nome. Maquiavel diz que essa escolha é ainda pior que contratar mercenários. Por quê? Porque você está colocando o destino do seu estado nas mãos de alguém que tem poder real e objetivos próprios. Se as tropas auxiliares vencem, o príncipe depende delas e pode ser dominado por quem as cedeu. Se perdem, ele cai junto. Em ambas as situações, ele não tem controle. E o primeiro princípio do poder, segundo Maquiavel, é justamente esse: nunca entregar a outros o instrumento da sua sobrevivência. Já as tropas próprias, compostas por cidadãos, súditos ou soldados treinados e comandados pelo próprio príncipe, são a única forma segura de manter o poder. Elas representam não apenas força militar, mas laço político e emocional com o Estado. Soldados que lutam por sua terra, por sua cidade, por seus filhos e por um governante em quem confiam, são infinitamente mais leais e eficazes do que qualquer grupo de contratados. Ao final do capítulo, Maquiavel é categórico. Príncipe que não tem o seu próprio exército está condenado. E sua crítica não é apenas militar, é um aviso filosófico: o poder real não se delega. Quem o entrega, perde tudo. No capítulo 14, Maquiavel encerra essa trilogia militar com um chamado direto: o príncipe deve ter a guerra como sua única arte. Essa afirmação pode soar extrema, mas para ele é a base da estabilidade. Um líder político precisa estudar, praticar, planejar e viver como um estrategista. Mesmo em tempos de paz, ele deve preparar a guerra, porque a paz é sempre temporária, e quem descansa, perde. Maquiavel diz que o príncipe deve ler histórias militares, observar os feitos dos grandes comandantes do passado, treinar com suas tropas, conhecer o terreno do seu território como conhece a palma da mão, não por paranoia, mas por prudência, porque o mundo político é incerto e aquele que está preparado enfrenta a tempestade com vantagem. Ele vai ainda mais fundo. O desprezo pela arte da guerra não só enfraquece o príncipe, mas o torna vulnerável à humilhação. Um governante despreparado, mesmo que inteligente em outras áreas, perde a confiança dos seus. O povo sente quando o líder não sabe proteger, e os inimigos sentem quando é hora de atacar. Maquiavel afirma, com clareza brutal, que as armas e as leis caminham juntas. Sem as armas, as leis não se mantêm, e sem leis, as armas se tornam selvageria. O príncipe, portanto, deve dominar as duas e colocar a guerra no centro da sua formação política. Este capítulo sela um princípio fundamental da filosofia maquiavélica: não existe liderança política sem poder real, e o poder real, no fim das contas, sempre estará ligado à capacidade de se defender e de atacar quando necessário.
No capítulo 15, Maquiavel desmonta um dos maiores pilares da filosofia política clássica. A ideia de que o governante deve sempre ser virtuoso, segundo os padrões morais comuns. Ele começa reconhecendo que muitos pensadores antes dele, como os filósofos antigos e os teóricos cristãos, escreveram sobre o que os príncipes deveriam ser: justos, bondosos, leais, compassivos, moderados. Mas Maquiavel não está interessado no ideal. Ele escreve sobre a realidade, e nela, os que tentam ser bons o tempo todo são engolidos pelos que sabem ser maus no momento certo. Proposta é clara. O príncipe não precisa ser bom, mas sim saber parecer bom quando for útil, e saber abandonar a bondade quando for necessário. Maquiavel não está dizendo que o governante deve ser cruel por prazer ou mentiroso por vício. O que ele diz é que, na arena do poder, a moral absoluta é uma fraqueza. O mundo real é feito de traições, conflitos, interesses e ilusões. E o príncipe, se quiser permanecer no trono, precisa aprender a navegar nesse terreno com inteligência e frieza. Se for inocente demais, será traído. Se for rígido demais, será odiado. Se for previsível demais, será manipulado. O equilíbrio está na flexibilidade moral controlada. Este capítulo é um divisor de águas porque marca a entrada definitiva no pensamento político moderno. Maquiavel retira a política do campo da ética abstrata e a coloca no campo da eficácia prática. Ele convida o leitor e o príncipe a abandonar o que deveria ser e a olhar para o que é. E o que ele mostra é perturbador. Os homens em geral não são bons. E quem governa precisa saber disso. Não para se tornar perverso, mas para sobreviver. No capítulo 16, Maquiavel aborda a questão da liberalidade e da parcimônia, ou seja, da generosidade com os recursos, e mostra como até uma virtude aparente pode destruir um príncipe. Ele começa desmascarando uma armadilha clássica, o desejo de ser visto como generoso. Príncipes que tentam manter essa imagem acabam esvaziando os cofres do Estado, aumentando os impostos e, ironicamente, se tornando impopulares. Ou seja, a generosidade excessiva leva à ruína, e a ruína leva ao ódio. Para Maquiavel, é melhor ser visto como econômico do que como perdulário, porque a economia, mesmo que pareça mesquinha no curto prazo, garante a estabilidade, a capacidade de defesa e evita que o príncipe precise tirar recursos do povo. Ele deixa claro que a liberalidade deve ser usada com sabedoria e apenas, nos momentos certos, ao conquistar um território, para conquistar aliados ou para premiar a lealdade. Fora disso, deve-se ser contido, estratégico, racional. Aqui aparece uma lógica recorrente em sua obra. A imagem do príncipe deve ser calculada, não instintiva. A popularidade comprada com ouro é instável. A confiança construída com prudência é mais duradoura. A fama de ser generoso pode encantar por um tempo, mas a fama de ser justo e equilibrado protege no longo prazo. Neste capítulo, Maquiavel desmonta mais um valor absoluto da tradição moral e mostra que até as virtudes, quando mal aplicadas, podem se tornar veneno. No capítulo 17, Maquiavel enfrenta uma das perguntas mais célebres de toda a filosofia política. É melhor ser amado ou temido? E sua resposta é tão simples quanto incômoda. O ideal seria ser ambos. Mas se for preciso escolher, é melhor ser temido. Ele explica por quê. O amor das pessoas depende de sua conveniência. É instável, muda com as circunstâncias e desaparece diante da adversidade. Já o medo é controlado pelo príncipe. Ele pode mantê-lo de forma racional, sem ódio, e garantir que mesmo aqueles que não o admiram, não o desafiem. Mas Maquiavel faz uma distinção essencial. O príncipe deve evitar ser odiado.
Há uma diferença entre ser temido com respeito e ser odiado com desejo de vingança. O governante que exagera na crueldade, que abusa da violência ou que fere a dignidade das pessoas, planta a semente da sua própria queda. Por isso, a crueldade, se for usada, deve ser rápida, cirúrgica e com propósito político claro. Jamais gratuita. O medo funcional é uma ferramenta de estabilidade. O ódio é uma arma contra o próprio trono. Maquiavel também observa que os homens perdoam mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Isso revela o quanto as pessoas são ligadas aos seus interesses concretos. E por isso, o príncipe deve evitar ao máximo tocar nos bens e nas mulheres dos seus súditos, e isso gera ódio imediato. O que se constrói neste capítulo é uma imagem dura, mas prática do governante. Um líder que impõe respeito não por ser cruel, mas por ser firme, imprevisível e, quando necessário, implacável. O amor pode inspirar, mas o medo, bem administrado, mantém a ordem. No capítulo 18, Maquiavel trata da fidelidade do príncipe à sua palavra e questiona de forma direta: é necessário que um governante cumpra tudo o que promete? Sua resposta, como sempre, é pragmática: não. E ele não apenas diz isso, ele explica por quê. Segundo Maquiavel, o príncipe precisa saber agir como homem e como animal. Como homem, ele negocia, argumenta, estabelece alianças. Como animal, ele ataca, se defende, sobrevive. E dentro desse universo simbólico, ele afirma que o príncipe deve ser raposa e leão ao mesmo tempo. Raposa para perceber as armadilhas, leão para afastar os lobos. O ponto central é que os homens são volúveis, ingratos, mentirosos e oportunistas. Diante disso, não se pode exigir que o príncipe seja o único a manter sua palavra de forma incondicional. Se as circunstâncias mudam, se o cumprimento do acordo coloca em risco o Estado, ou se os outros já não cumprem sua parte, o príncipe está justificado a romper o pacto. Mas Maquiavel não diz que o governante deve se comportar como um mentiroso visível. Pelo contrário, ele afirma que a aparência de honestidade é essencial. O príncipe deve fingir ser piedoso, leal, íntegro, mesmo quando na prática age de forma contrária, porque as pessoas julgam mais pelas aparências do que pelos fatos. E, em sua frase célebre, ele afirma: todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. Essa passagem resume uma das ideias mais poderosas do livro. A política é também teatro. E os bons príncipes são os que sabem interpretar bem seus papéis, não por vaidade, mas por necessidade. É claro que esse tipo de pensamento gerou, e ainda gera, muita polêmica. Mas Maquiavel não está defendendo a falsidade gratuita. O que ele faz é mostrar que a moral comum e a moral política operam em planos diferentes. E num mundo onde os outros trapaceiam, aquele que for puro demais será a primeira vítima. Este capítulo obriga o leitor a encarar um paradoxo desconfortável. O bom político pode não ser um bom homem, mas se ele for eficiente e justo no conjunto e souber proteger seu povo, talvez essa duplicidade seja o preço necessário da liderança. No capítulo 19, Maquiavel trata de uma das maiores ameaças ao poder de um príncipe: o desprezo e o ódio. Se até aqui ele defendeu a necessidade de agir com frieza e cálculo, agora ele mostra os limites dessa estratégia. O príncipe pode ser temido, pode ser astuto, pode até enganar, mas jamais pode se tornar ridículo ou odiado. Esses dois sentimentos destroem a base do respeito, e sem respeito, o poder apodrece de dentro para fora. Para evitar o desprezo, o príncipe precisa demonstrar coragem, firmeza, sabedoria e competência. Se parecer fraco, indeciso, inconstante ou vulgar, os súditos e aliados perderão a confiança.
E onde não há confiança, a conspiração floresce. Já o ódio nasce quando o príncipe fere profundamente os interesses e a dignidade do povo. Por isso Maquiavel insiste: não confisque propriedades, não toque nas mulheres, não oprima sem necessidade. Mesmo atos duros, como punições, execuções ou medidas impopulares, devem ser aplicados com critério e sempre com uma justificativa, visível de justiça ou necessidade. Há também um alerta contra os ministros e auxiliares. O príncipe que permite que seus subordinados ajam com crueldade ou arrogância será responsabilizado por isso. E, muitas vezes, o ódio ao governo nasce da conduta de quem o representa. Por isso, Maquiavel recomenda que o príncipe seja temido pelos nobres e amado, ou ao menos respeitado, pelo povo. Este capítulo traz um ensinamento que transcende os séculos. O poder não ruge. Ele corrompe silenciosamente quando o governante se torna cego à sua imagem. Manter a aparência de controle não é vaidade, é estratégia. E manter a honra pública do cargo não é vaidade, é sobrevivência política. No capítulo 20, Maquiavel faz uma reflexão sobre fortalezas e outras medidas que os príncipes usam para se proteger. E, mais uma vez, desmonta uma ilusão. Ele começa questionando se construir fortalezas, castelos, muralhas e outras estruturas defensivas realmente garante a segurança do governante. Sua resposta: nem sempre. Para Maquiavel, essas obras materiais podem até retardar uma queda, mas nunca impedem uma revolta. A verdadeira fortaleza de um príncipe está no apoio do povo. Quando o povo o odeia, nenhuma muralha o salva. Quando o povo o respeita, ele pode estar desarmado no meio da cidade e ainda assim estará seguro. Ele cita exemplos históricos nos quais príncipes confiaram em fortalezas e foram traídos por seus próprios aliados. E outros que, mesmo sem proteção física, governavam com autoridade real por estarem enraizados na lealdade popular. Além disso, o príncipe que se fecha demais atrás de muros dá sinais de medo, e o medo contamina o poder. O governante que não confia no povo, que não circula, que não se mostra, se torna um estranho. E o estranho, por mais blindado que esteja, está sempre mais vulnerável do que aquele que conhece e é conhecido. Neste capítulo, Maquiavel transmite uma verdade que poucos querem ouvir. Não existe proteção contra o ódio legítimo, e não há construção de pedra que supere a solidez de uma liderança respeitada. No capítulo 21, Maquiavel ensina como o príncipe deve agir para conquistar a estima, ou seja, ser visto com respeito, admiração e autoridade real, mesmo por aqueles que não o conhecem de perto. Ele começa destacando que os governantes são julgados, em grande parte, por suas ações visíveis. E por isso é essencial que o príncipe realize grandes feitos, não apenas para os resultados concretos que eles trazem, mas pelo valor simbólico que carregam. A imagem de força, decisão e grandeza eleva o prestígio do príncipe e dificulta a conspiração, porque homens hesitam em trair quem admiram. Uma das formas de fazer isso, segundo Maquiavel, é tomar posições firmes em conflitos externos, mesmo que não esteja diretamente envolvido. Quando um príncipe se declara claramente a favor ou contra uma causa, com sabedoria e tempo certo, ele mostra coragem e ganha aliados sinceros. Já os que tentam se manter neutros em tudo são vistos como indecisos, fracos ou oportunistas, e acabam desprezados por ambos os lados. Maquiavel também valoriza a generosidade calculada. Ajudar um aliado em guerra, defender um povo ameaçado, apoiar uma causa justa. Tudo isso reforça a imagem de um governante nobre, ainda que por trás exista cálculo político. O que importa é o efeito dessa imagem no mundo. Além disso, ele aconselha que o príncipe demonstre apreço pelas artes, festas populares, símbolos da história local e tudo aquilo que conecta o governo à cultura do povo.
Um líder que celebra os feitos do passado, que promove o orgulho cívico e que aparece em público como figura forte e acessível, estabiliza seu poder por meio da admiração. Síntese desse capítulo é clara. A liderança não é apenas controle, é construção constante de prestígio. O príncipe que sabe se mostrar firme, decidido e generoso será temido por seus inimigos, respeitado por seus aliados e visto pelo povo como alguém digno do cargo. E, em tempos de crise, essa reputação será sua fortaleza invisível. No capítulo 22, Maquiavel volta seu olhar para dentro da corte, tratando agora dos secretários e conselheiros do príncipe. E o que ele mostra é que a escolha dessas pessoas revela, mais do que qualquer discurso, o caráter e a inteligência de um governante. Segundo, um príncipe prudente se cerca de homens leais, discretos e sábios. Já um príncipe inseguro ou vaidoso atrai bajuladores, oportunistas e traidores. Isso porque os homens medíocres sentem-se mais à vontade ao lado de um governante fraco, e os homens fortes preferem servir a um líder que saiba reconhecer e valorizar sua competência. Maquiavel apresenta um critério simples para julgar a qualidade de um conselheiro. Se ele pensa mais nos interesses do Estado do que nos seus próprios, é útil. Se pensa mais em si mesmo do que no bem do príncipe, é perigoso. Mas ele também afirma algo sutil e importante. O príncipe é quem forma o caráter dos seus secretários. Ao dar liberdade, ao ouvir com atenção, ao recompensar a sinceridade e punir a bajulação, ele molda a estrutura moral de quem o cerca. Governantes que aceitam conselhos apenas quando lhes convém, acabam presos num ciclo de mentira e mediocridade. Este capítulo traz uma das lições mais valiosas de O Príncipe. O poder é um reflexo das escolhas internas. O governante que não sabe delegar bem, que teme conselhos francos, que premia a adulação, está sabotando seu próprio reinado. E mais, a reputação de um príncipe se espalha também pelas atitudes dos que o servem. Se seus secretários são corruptos, cruéis ou incompetentes, o povo verá o príncipe como cúmplice ou cego. E nenhuma autoridade sobrevive por muito tempo à corrosão silenciosa da desconfiança. No capítulo 23, Maquiavel trata de forma direta de um veneno que já rondava o poder em sua época e que segue atual em qualquer esfera de liderança: a adulação. Ele começa com um alerta objetivo. Todos os príncipes devem desconfiar dos aduladores. São esses que dizem apenas o que o governante quer ouvir, escondem os riscos, amplificam os elogios e blindam a realidade com uma nuvem de vaidade. A armadilha é sutil. Quanto mais poderoso o príncipe, mais propenso ele está a atrair bajuladores e menos disposto a ouvir verdades incômodas. O poder absoluto, quando não é equilibrado por conselhos sinceros, se transforma em isolamento. Maquiavel propõe um antídoto. O príncipe deve escolher poucos conselheiros de confiança, autorizá-los a falar com liberdade e, acima de tudo, evitar perguntar e depois se irritar com a resposta. Essa é uma das causas mais comuns do auto-engano dos governantes. Cercam-se de quem tem medo de dizer a verdade e depois agem com surpresa diante das crises. Mas há também uma sabedoria final nesse capítulo. O príncipe deve ouvir muito, mas decidir sozinho. Ele precisa estar aberto à diversidade de opiniões, mas não pode se tornar refém delas. E ao tomar uma decisão, deve ser firme, responsável e estratégico. Este capítulo encerra a sessão sobre o comportamento do príncipe com um lembrete profundo. Quem governa precisa conhecer a si mesmo e criar um ambiente em que a verdade não seja um risco, mas uma ponte. A bajulação é a sombra do ego. A liderança, por outro lado, nasce do confronto honesto com a realidade. No capítulo 24, Maquiavel pergunta: por que os príncipes da Itália perderam seus estados?
E sua resposta não se apoia em justificativas externas, mas sim na falta de virtude. Ele diz que muitos desses governantes agiram com apatia, arrogância ou incompetência. Não souberam preparar seus territórios para a guerra, confiaram demais na sorte, dependeram de exércitos alheios ou acreditaram que bastava a tradição para manter o poder. E como vimos nos capítulos anteriores, tudo isso é um convite ao colapso. Maquiavel denuncia a ilusão que dominava os líderes italianos. A ideia de que a boa vontade do povo, a ajuda de aliados ou a antiguidade da dinastia bastariam para sustentar seus tronos. Mas como ele mostra ao longo de toda a obra, o poder exige ação, presença, estratégia, vigilância. A omissão não é neutra, ela é corrosiva. Além disso, ele reforça um conceito que atravessa o livro inteiro. Quem não sabe se adaptar às circunstâncias será vencido por elas. Os príncipes italianos não ajustaram suas políticas diante das mudanças. Foram lentos, previsíveis, e por isso foram superados, não por grandes inimigos, mas por sua própria inércia. Este capítulo tem um tom quase de lamento. Maquiavel não esconde sua frustração. Ele via a Itália sendo dominada por franceses, espanhóis e alemães, enquanto os próprios governantes italianos falhavam em construir qualquer unidade real. Não lhes faltavam recursos ou inteligência. Faltava virtude. Faltava vontade de agir com coragem, mesmo quando isso significasse romper com as convenções. A lição aqui é duríssima. Os estados não caem apenas pela força dos invasores. Caem principalmente pela fraqueza interna dos que os lideram. No capítulo 25, Maquiavel levanta uma questão central em qualquer análise de poder. Qual é o papel da fortuna, sorte, nos assuntos humanos? Até que ponto o sucesso de um príncipe depende do acaso? Ele responde com uma metáfora famosa. A fortuna é como um rio violento que, quando transborda, arrasta tudo pelo caminho. Mas em tempos de calma, é possível construir diques, canais, defesas. Ou seja, a sorte existe, mas pode ser contida, desviada, até enfrentada, desde que se prepare com antecedência. Maquiavel reconhece que não temos controle total sobre o destino. Há fatores imprevisíveis, há conjunturas fora do alcance de qualquer um. Mas isso não é desculpa para a passividade. O verdadeiro líder é aquele que age, que antecipa, que cria espaço para que a sorte o favoreça. E se ela não vier, ele ainda assim estará mais preparado do que aquele que esperou tudo cair do céu. Ele também observa que os homens tendem a agir de acordo com seu temperamento. Alguns são cautelosos demais, outros impetuosos demais. E aqui ele propõe uma chave crucial. O príncipe de sucesso é aquele que sabe mudar seu estilo conforme a época exige. Quando o momento pede ousadia, é preciso ser audaz. Quando pede prudência, é preciso ser paciente. A fortuna, então, não é uma força invencível, é uma força que recompensa os que sabem reagir com flexibilidade e coragem. Este capítulo reforça um dos pilares centrais da filosofia maquiavélica. A política não é a arte da sorte, mas da adaptação. E o fracasso, muitas vezes, vem de repetir estratégias que deram certo no passado, mas que já não servem para o presente. No capítulo 26, Maquiavel abandona o tom analítico e assume uma postura apaixonada, quase poética. Ele encerra o livro com um chamado direto: é hora de libertar a Itália dos bárbaros. Este é o único momento em que Maquiavel fala diretamente ao leitor como cidadão, e não apenas como analista. Ele clama por um novo príncipe, alguém com virtude suficiente para unificar a Itália, expulsar os estrangeiros e restaurar a dignidade de um povo fragmentado, humilhado e dividido. Ele evoca figuras históricas como Moisés, Ciro e Teseu, dizendo que todos eles enfrentaram contextos caóticos,
mas souberam usar a oportunidade para fundar uma nova ordem. Maquiavel sugere que a Itália está pronta para o surgimento de um novo fundador, alguém que não tema a impopularidade temporária, que saiba usar as armas, mas também o prestígio, e que tenha coragem para romper com a mediocridade dos príncipes que fracassaram antes. Nesse último trecho, o autor mistura patriotismo com pragmatismo. A libertação da Itália não virá de preces nem de discursos, virá da ação enérgica de um líder capaz. Ele descreve a península como uma mulher violada, coberta de sangue, esperando por alguém que a defenda. É uma metáfora intensa, dolorosa, mas que revela a urgência política que Maquiavel sentia diante da decadência italiana. A obra se encerra não com uma conclusão formal, mas com uma convocação. Não se deve, portanto, deixar passar essa ocasião para que a Itália, depois de tanto tempo, veja aparecer um redentor. Com isso, Maquiavel entrega ao leitor a síntese final de O Príncipe. A política não é um ideal, é uma luta. E os que quiserem governar devem estar dispostos a enfrentá-la com olhos abertos, mãos firmes e mente livre das ilusões. Depois de atravessar cada um dos 26 capítulos de O Príncipe, uma coisa fica evidente. Maquiavel não escreveu um manual para tiranos. Ele escreveu um espelho. E como todo espelho sincero, ele não mostra o que gostaríamos de ver. Mostra o que realmente somos quando o poder entra em jogo. O livro incomoda porque revela verdades que muitas vezes fingimos não enxergar. Que a moral nem sempre guia as decisões. Que a aparência pode importar mais do que a essência. Que o medo pode ser mais eficaz que o amor. E que o poder, no fim das contas, exige mais inteligência emocional do que boas intenções. E talvez essa seja a maior provocação de Maquiavel. Se você quer governar, seja a si mesmo, um grupo, um projeto ou uma empresa, precisa estar disposto a ver o mundo como ele é, não como gostaria que fosse. Porque só a partir da realidade é que se constrói autoridade verdadeira. Mas este livro não é só sobre política externa. Ele fala também sobre o governo interior. Quantas vezes somos dominados por nossas próprias ilusões, alianças frágeis, bajuladores internos, impulsos mal administrados? Quantas vezes abdicamos do trono da nossa própria vida por medo de desagradar? Talvez, ao reler Maquiavel, a pergunta mais incômoda não seja como dominar os outros, e mais sim, o que eu preciso fazer para não ser dominado por mim mesmo. E é por isso que este livro, escrito há mais de 500 anos, continua sendo uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e um mapa cruel, mas honesto, de como o mundo realmente funciona. Se essa jornada te despertou mais perguntas do que respostas, então ela já cumpriu seu papel, porque o verdadeiro poder não está em controlar tudo, está em enxergar com clareza. E a partir daqui, nós ainda temos muito para explorar. E essa exploração começa com esse vídeo que está aparecendo aí no meio da tela. Clica nele e te vejo lá.